Beleza, pessoal. Então a gente tem 30 minutos contando, né? Então vou iniciar, né? Como o Morris ia conversar com a nossa secretária, eu vou primeiro me apresentar para saber quem que sou eu, né? Meu nome é Guilherme, tenho 27 anos, sou formado em administração, pós-graduado em gestão de pessoas. E quando eu me formei, né? Quando eu fiz a minha pós-graduação em gestão de pessoas, eu comecei a trabalhar um pouco mais na linha de desenvolvimento pessoal, né? Comecei a buscar mais informações sobre desenvolvimento pessoal e caminhei também junto para performar, podemos dizer assim, a comunicação. E essa palestra hoje a gente vai falar sobre comunicação, a gente vai falar sobre como a gente pode se comunicar melhor, como a gente pode agir melhor dentro de uma empresa, como a gente pode se posicionar melhor, né? Muitos de vocês vão passar por um pitch daqui a alguns meses. Esse pitch, essa apresentação que vocês vão fazer vocês entrarem numa empresa, então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, sou gestor dentro da ProWay, eu acumulo algumas funções aqui dentro, né? Eu sou gestor comercial hoje. Eu também sou o coordenador da parte EAD, né? Hoje eu sou responsável pela plataforma. Eu também atuo dentro da parte de criação do calendário da ProWay, dos treinamentos, né? Então, se vocês fizerem qualquer tipo de treinamento que não seja o Entra 21, a parte de marcação do calendário eu estive diretamente envolvido. E hoje eu também estou como coordenador da criação dos treinamentos aqui dentro, né? Então, os treinamentos novos, ciclos novos, aquela conversa com os professores, né? Antes da criação do treinamento, eu acabo atuando junto, né? Eu sou vice-coordenador da CIB Jovem atualmente e a partir do ano que vem eu vou ser vice-presidente regional do Vale Itajaí. É um nome bonito. Para vocês que são jovens, estão entrando aí no mercado de trabalho, para quem tem o sonho de empreender, né? Isso seria uma palestra sobre empreendedorismo. O maior movimento jovem empreendedor do Brasil acontece em Santa Catarina e acontece pelo CEGESC. Tá? Então, para vocês que querem empreender, anotem essa palavra, CEGESC. É o maior movimento jovem empreendedor do Brasil, né? E acontece aqui em Santa Catarina. E dentro desse movimento que acontece em Santa Catarina inteira, existem núcleos, né? O núcleo do Vale do Itajaí é composto por 17 ou 18 cidades, que vai desde o Rio do Sul até Balneário Camboriú, e eu vou, a partir do ano que vem, por um ano, virar coordenador dessas cidades. Eu já estava na frente da CIB Jovem, vice-coordenador da CIB Jovem, né? E a partir do ano que vem eu vou estar na frente do Vale do Itajaí inteiro, né? É uma grande responsabilidade, mas vai ser um grande desafio também. Eu gosto sempre de citar na minha experiência do intercâmbio. Eu trabalhei no intercâmbio social na Romênia, trabalhando com crianças, né? Foi uma evolução muito grande em pouco tempo. Eu sou um estudante asfixiado, fissurado pelo autoconhecimento, asfixiado pelo autoconhecimento e adoro a espiritualidade também. Dentro dos meus hobbies está puxar ferro, fazer trilha, acampar e automobilismo. Então, só para vocês me conhecerem um pouco. Vamos no que interessa, então. Vamos falar sobre desenvolver a capacidade de se comunicar melhor. Vamos falar sobre falar em público. Vamos falar sobre fazer um vídeo, por exemplo, né? Para começo de tudo, a gente precisa se conhecer. Então, se vocês estão nessa altura do campeonato e vocês não fizeram uma análise de perfil, alguma coisa está errada. Então, a primeira coisa que precisa ser feita, né, uma das primeiras coisas precisa ser vocês se entenderem. Análise de perfil é uma das ferramentas. Tá? Então, a análise de perfil, o que ela vai te mostrar? Vai te mostrar como é você nesse momento, né, e como você é na essência. Então, uma análise de perfil vai te dar o parâmetro de como você está agora. Existem várias análises de perfil, eu vou mostrar no que eu sou certificado. Eu sou certificado na análise de perfil DISC, né? Eu fiz pela FGV. E essa análise de perfil DISC... Ixi, travou um negócio aqui. Essa análise de perfil DISC ela é dividida em alguns parâmetros, tá? Então, o Stand DISC, eles colocam como se fosse um diamante virado ao contrário. Cada uma desses quadrantes significa alguma reação ou algum jeito de a pessoa ser. Então, eu vou falar um pouco de cada um deles para quem nunca viu isso, né? Então, o D é uma pessoa dominante. A pessoa dominante é uma pessoa que tem comando, que ela tem direção, que ela é forte, né?
mas ela também tem alguns pontos negativos, que é a inflexibilidade, muito competitivo, né? Então, o quadrante D está no lado direito superior aqui. No análise de perfil ainda temos o I, né? Que é a pessoa que inspira, podemos dizer assim, que é a pessoa comunicativa, que está aqui na parte, no canto inferior direito. Essa pessoa é aquela comunicativa, impulsiva, também competitiva, ela inspira as outras pessoas, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo um pouco desorganizada. No S, que é o canto inferior esquerdo, né? O S é a pessoa estável. A pessoa estável está ligada muito ao cuidado da sociedade, ao cuidado das pessoas. Ele é muito receptivo, ele dá muito do suporte, ele é muito emocional, né? Mas ao mesmo tempo ele acaba sendo um pouco parado, entre aspas. E nós temos na análise de perfil finalmente o C. O C é o controlador. É o cara que executa, é o cara da lógica, é o cara que vai trabalhar com números, a pessoa do detalhe, né? Então, numa análise de perfil, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual desses quadrantes eu estou mais encaixado. Se eu quero melhorar minha comunicação, eu preciso entender qual desses quadrantes eu preciso melhorar. O que eu já sou de essência? Por exemplo, se eu sou controlador, existe uma coisa aqui que é a inversão. Por exemplo, se a pessoa é controladora, ela é inverso do I, que é o informativo, o falador. Se eu sou muito ligado aos números, se eu sou muito ligado à estratégia, à lógica, eu vou ter uma certa dificuldade na comunicação. Isso já é uma análise de perfil que é comprovada, então basicamente é assim. Então, os quadrantes C e I, eles são inversos, como o D e o S também. Então, a pessoa dominante, muitas vezes, ela tem dificuldade de ter o cuidado com as pessoas, né? Então, tem o cuidado de pensar nas pessoas. Por isso que as empresas, ao longo do tempo, começaram a construir mesas de RH, por exemplo, né? Setores de RH. Então, análise de perfil é o ponto inicial, é o ponto onde eu preciso dar a partida para começar a me entender. Tá? Se a gente não conhece análise de perfil, eu não consigo evoluir na parte da comunicação. Depois, a gente precisa entender que a gente tem algumas crenças, né? A gente tem alguns significados e a gente tem alguns valores. Esses significados, essas crenças, esses valores fazem com que, às vezes, a gente se sabote. Né? Então, nossos significados determinam nossas crenças e valores. Se a gente tem um significado, por exemplo, né, uma vontade, né, de empreender, de construir alguma coisa grande, né, existem algumas coisas que foram colocadas na nossa cabeça, às vezes pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos nossos amigos, dizendo que nós não somos capazes de alguma coisa. Então, a comunicação muitas vezes está ligada a que as pessoas falam que a gente é, mas não o que a gente realmente é. Então, os nossos comportamentos, né, todos os comportamentos têm uma crença subjacente. Alterar a crença resulta na alteração do comportamento. Se a gente quer alterar um comportamento, se a gente quer melhorar, por exemplo, a nossa comunicação, se eu quero falar em público com mais facilidade, se eu quero ser mais introspectivo, né, me comunicar melhor com o pessoal da minha turma, aparecer melhor para as empresas, eu preciso mudar uma crença minha, que muitas vezes dizer para mim mesmo que eu não sou uma pessoa comunicativa. Então, se eu quero alterar essa crença, se eu quero alterar meu comportamento, eu preciso primeiramente alterar a minha crença. Todo comportamento está em busca de satisfazer um valor. Compreender o valor motivador pode alterar o comportamento. Então, qual que é o valor que a gente quer alterar, né? O que a gente se satisfaz? O que faz a gente ter uma energia? O que eu quero pregar? O que eu quero repassar? Então, esse valor, se você consegue se agarrar com ele com força, eu tenho um valor, esse valor vai virar um trabalho, e esse trabalho, né, vai virar uma empresa, e esse valor vai fazer eu mudar o meu comportamento das coisas que eu quero. Para eu mudar o comportamento, eu preciso alterar as minhas crenças. Então, são níveis de etapas que eu preciso passar. Então, quais são as interferências para mudanças que a gente acaba travando, né? Então, sempre voltado para a comunicação. Eu quero melhorar minha comunicação, eu quero ser melhor do que eu sou hoje, eu quero ser uma pessoa
que consiga transparecer as minhas ideias, mas no final das contas eu não desejo essa mudança. Então, são 3 fatores que impedem a gente de mudar. Não desejar a mudança, está bom como está. Então, todos vocês que estão aqui do Entra 21, vocês desejam a mudança. Se vocês não desejassem, vocês não entrariam no programa. Então, quando a gente pensa em mudança, a gente tem que pensar numa mudança de uma forma completa, né? Não é só uma mudança de ter que acordar um pouco mais cedo, ou acordar muito mais cedo, né? Não é só uma mudança de vir aqui para o treinamento e se virar nos 30 para às vezes trabalhar e etc. É uma mudança realmente de panorama de vida, né? De segurança para realizar a mudança. Se vocês tivessem insegurança, vocês também não estariam aqui. Mas vocês podem estar inseguros se vocês vão conseguir alcançar uma oportunidade. Vocês podem estar inseguros se vocês vão conseguir empreender depois, né? Então, essas inseguranças podem fazer com que a gente trave a mudança. E, por último, não se permitir pôr em prática. Existem muitos colegas aqui que estão no Entra 21 que acabam não pondo em prática aquilo que aprendem, né? Muitos dentro da sala, eles acabam fazendo treinamento por fazer, e outros estão agarrando essa oportunidade com muito afinco. Então, não se permitir pôr a prática faz com que essas pessoas, obviamente, o mercado não absorva e elas continuem na mesma. Então, a gente precisa continuar. As pessoas que estão fazendo, que estão se dedicando, precisam continuar fortes, porque, com certeza, as oportunidades vão aparecer. Então, esse sistema de crenças e valores, entender as nossas crenças, entender os comportamentos que a gente precisa chegar, os valores que a gente quer colocar, faz com que a gente altere a nossa comunicação e consiga desenvolver ela. Para quem nunca viu isso aqui é uma roda da vida. A gente está falando sobre comunicação. Então, se eu quero melhorar minha comunicação, eu preciso alterar vários parâmetros dentro da minha vida. Tipo, parece fácil. Vamos falar sobre, por exemplo, comunicação assertiva. Vamos falar como é que se desenvolveu a comunicação cognitiva. Isso não vai dar efeito em nada se você tiver problemas dentro da sua vida. Então, a roda da vida é separada em quatro pedaços, né? O pessoal, o profissional, o relacionamento e qualidade de vida. Essa roda ela tem que girar de forma uniforme. Se você tem um problema muito grande pessoal hoje, se a sua saúde está muito debilitada, né? Se você não está estudando, se você tem um desequilíbrio emocional, você vai alterar todo o resto da sua vida. Então não existe, né? Eu como coordenador de vendas aqui na ProWay, eu sempre passo isso. Não existe um disjuntor que você vai chegar aqui dentro da empresa, ProWay no caso, né? Quando eu falo para a equipe comercial, que você vai apertar esse disjuntor e vai cair tudo que você tenha vivido até agora. Se você tem um problema em casa, se você tem um problema na sua família, você vai trazer para a empresa e isso vai afetar os seus colegas. Então, quanto antes a gente percebe que a nossa vida ela não é feita de buracos ou, por exemplo, caixas, onde eu entro numa e coloco no outro, é uma coisa retilínea, antes eu consigo fazer com que as coisas, de uma forma geral, estejam bem. Então, no lado pessoal, no lado profissional, no lado relacionamento, no lado da qualidade de vida. Falar um pouco dos quadrantes que tem aqui, né? Então, na parte pessoal, né? Que coloca como uma coisa muito importante: saúde e disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. Na parte da parte profissional, né? Tem a realização do propósito. Então, para eu estar realizado profissionalmente, eu preciso ter recursos financeiros, estar realizado, né? Em relação àquilo que eu estou fazendo. E eu também tenho que ter uma contribuição social. Então, eu posso estar numa empresa muito boa, eu posso ter ganhando bastante dinheiro nessa empresa, mas eu não estar alinhado com o propósito daquela empresa, e isso me deixa infeliz. Ou eu posso estar numa empresa muito boa, estar alinhado com o que a empresa faz, mas ela não contribui socialmente. Eu tenho que buscar isso de alguma outra forma. Por isso que existem tantas pessoas que trabalham com caridade. Na parte de relacionamentos, a família é importante, o teu relacionamento pessoal, né, com a pessoa íntima é importante, o desenvolvimento amoroso, e a vida social com seus amigos é importante também. Então, todos esses 3 blocos fazem parte do desenvolvimento do seu relacionamento. E, por fim, na qualidade de vida está a criatividade, né, hobbies, plenitude e felicidade e a parte espiritual, né? Então, essa roda, ela faz com que a gente se entenda como nós estamos hoje.
Isso aqui é uma atividade que demora horas para fazer, tá? Então, eu gostaria de passar de forma rápida, como a gente tem pouco tempo, voltado, né, para a gente performar a nossa comunicação. Então, antes de começar, a gente precisa entender que hábitos são realmente necessários, são aquilo que vai fazer nós termos a nossa comunicação. Se a gente quer melhorar alguma coisa, seja o que for. Eu quero, por exemplo, começar na academia. Eu quero, por exemplo, melhorar minha alimentação. Eu preciso transformar os meus hábitos. Então, foi feito um livro, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse livro, ele é um best-seller, já foi vendido milhões de cópias. E, basicamente, os 7 hábitos que estão nesse livro são responder proativamente, ser proativo, não esperar. Existe uma fala que se diz ser o modo causa, né? Ativar o modo causa. O que é modo causa? O modo causa é fazer e chamar as pessoas para fazer alguma coisa. Não ser sempre aquela pessoa que simplesmente segue o bonde. Ativar o modo causa é ser proativo. Então, é um dos primeiros hábitos para a gente alcançar o que a gente quer alcançar. Seja ele melhorar a comunicação, por exemplo. Ter o significado em mente. Se vocês estão no treinamento do Entra 21 já, depois desse ano de pandemia, todo o esforço que a equipe teve para colocar o programa no ar, e vocês não sabem o que vocês estão fazendo aqui dentro, vocês não sabem o que vocês querem, vocês têm que parar, repensar e começar a criar estratégias para, depois do programa, o que eu vou fazer? Porque senão não vai servir de nada esse conhecimento. Conhecimento por conhecimento não serve de nada se ele não for aplicado. Estabelecer as diferenças de urgente é importante. Isso é uma coisa que é utilizada muito dentro das empresas, principalmente vocês vão trabalhar, espero eu, em grandes instituições aqui de Blumenau. Existe uma como regra isso. O que eu preciso fazer agora, tipo, eu não posso deixar para depois, e o que eu vou fazer depois, que também é importante. Então, estabelecer essa diferença entre as atividades é uma das coisas mais importantes dentro dos hábitos, né? Parceria ganha-ganha. Entender como é que eu consigo fazer com que os meus parceiros ganhem comigo junto. Isso é uma parceria ganha-ganha dentro de, por exemplo, eu estar com meus amigos dentro de uma atividade aqui dentro do Entra 21 e fazer com que todos apareçam junto comigo, né? Eu motivar eles a estarem junto nas atividades, eu motivar eles a procurar um emprego. Essa é uma parceria que a gente pode fechar um negócio, por exemplo. Quando eu fechar um negócio, eu quero que a pessoa que eu fechei também tenha os seus lucros, não só eu. Então, isso é uma parceria ganha-ganha. Desenvolver a capacidade de escuta no mercado. Então, vocês já acabaram desenvolvendo isso. Vocês estão entrando na área de tecnologia da informação, nos maiores polos de tecnologia do país, vocês estão no caminho certo. Vocês têm que continuar entendendo quais linguagens vão aparecer, o que vocês vão ter que estudar. Talvez o que vocês estudarem agora, daqui a pouco, não sirva mais. Então, vocês vão ter que estar sempre apurando e inovando na área de vocês. Guilherme? Oi? Só para te avisar que faltam 10 minutos para a gente finalizar a palestra. Sim, tá eu bom? estou com o reloginho aqui também. Tá bom, obrigada. Criar a sinergia é quando a gente está num grupo, e eu sou o modo causa, por exemplo, voltando ao modo causa, e eu consigo fazer com que o grupo lute por um objetivo. Esse é o 6º hábito. E o 7º hábito é a capacidade de produzir um conteúdo, a capacidade de produzir alguma coisa, a capacidade de fazer algo acontecer. Então, existe esse livro. Se vocês não sabem o que é hábitos direito, se vocês querem construir os seus próprios hábitos, se vocês querem construir uma empresa. Realmente, quem quer empreender precisa ter esse livro. Quem quer empreender precisa começar por um livro que nem esse. Vamos falar de comunicação, então. A comunicação ela é uma conversa entre 2 pontos, A e o B. E dentro desse inteirinho, né, dentro do A e o B, existe uma ponte, que é a comunicação. Então, a gente precisa ter um objetivo em mente para comunicar. Qual que é o grande problema? Às vezes, 2 comunicadores querem dizer alguma coisa, mas nenhum deles dá importância a perguntas.
Então, se a gente quer conseguir a atenção plena de alguma pessoa, né, tirando aqui na palestra que eu não consigo fazer isso com vocês, mas eu teria muito mais assertividade se eu conseguisse perguntar, se eu conseguisse trazer vocês para essa apresentação. Se eu começo a interagir com vocês, vocês conseguem me dar o feeling de onde eu preciso ir. Então, uma conversa tem que ser baseada em perguntas. A gente consegue atenção plena com perguntas. Alguns de vocês já devem ter pulado áudios, por exemplo. Por que a gente pula os áudios? Porque a gente não tem interesse total naquilo que está sendo passado. A gente não tem interesse nos detalhes. A gente quer só aquela informação. Então, para a gente ter a atenção, para a gente não pular um áudio, a gente tem que ter dúvidas. A gente quer entender por completo. Então, uma troca de informação entre os seus amigos, seja na empresa, seja numa apresentação, seja onde for, tem que ter perguntas entre o comunicador, né, e quem vai ouvir. Então, aplicabilidade, né? Como eu falo, como é que os adultos entendem, né? A gente trabalha aqui no Deploy com o ensino de andragogo, que não é um ensino pedagogo. Pedagogia é baseado em um exemplo clássico de pedagogia, ditado. Eu dito uma coisa e a pessoa simplesmente repete aquilo que eu estou falando. Andragogia é baseado em que o adulto já viveu várias coisas e ele vai assimilar alguma coisa que já aprendeu com aquilo que está sendo ensinado. Então, eu vou fazer com que a pessoa que está do outro lado crie aquilo. Eu uso o exemplo da garrafa com a minha equipe, geralmente, né? Então, eu vou ensinar vocês a abrir uma garrafa. Isso aqui é uma coisa muito simples, mas enfim. Eu peguei e fiz assim para abrir a garrafa. Uma outra pessoa, se ela realmente compreendeu o que eu fiz e vai fazer do seu jeito, às vezes ela pode pegar a mão direita e abrir com a mão esquerda. Isso é ensino andragogo. É fazer com que a pessoa aprenda da forma que ela entende. Se ela fazer assim e abrir, ela vai se molhar. Só que ela vai aprender daí. Pô, eu acho que eu não posso abrir a garrafa de cabeça para baixo, porque senão eu vou me molhar. Então, a aplicabilidade é fazer com que um conhecimento seja aplicado conforme a pessoa já viveu. Então, a gente dá aplicações práticas, que nem a própria garrafa, que é uma aplicação prática. A gente tem que trazer o conhecimento, a fala, aquilo que a gente vai apresentar numa prática. Se vocês forem apresentar alguma coisa no Entre 21, no ciclo de palestras, e não tiver aplicabilidade, as pessoas que estão lá, vocês pegarem alguma coisa que não tem aplicação prática para elas, não vai fazer sentido. O medo. O medo na fala é uma coisa ligada principalmente a um estímulo de preservação. Então, eu não posso me atentar ao medo e tentar fazer com que o instinto natural meu não exista. Existem instintos naturais. Nós somos animais ainda. Então, eu só não posso fazer com que esse medo, esse instinto natural, vire uma insegurança. São dois níveis diferentes. Então, como que eu contorno a insegurança? Como eu contorno, por exemplo, a falta de conhecimento? Vou usar outro exemplo real aqui dentro da Proe. Nós temos hoje 200 treinamentos. 250 treinamentos, na verdade. Eu não conheço tecnicamente todos os treinamentos, mas eu sei de cor todos os códigos de todos os treinamentos, porque eu marco o calendário. Eu consigo vender qualquer treinamento aqui da Proe. Qualquer treinamento que vocês pedirem para mim, eu consigo comercializar e vender. Mas, tecnicamente, eu não vou saber a fundo do curso. Por quê? Eu sei qual que é o objetivo que a Proe quer passar para o aluno. Eu sei da nossa qualidade. Eu sei o que a gente faz aqui dentro. Eu sei que todo mundo da Proe vê as avaliações quando alguém reclama. A gente tenta ao máximo entregar aquilo que a gente promete. Então, eu foco naquilo que eu tenho conhecimento. Eu foco que os professores são passados. Eu vejo os professores, muitos desses professores passam pela minha mão. Eu vejo o plano de aula que eu crio. Então, eu foco naquilo que eu entendo. E não foco naquilo que eu tento ser, no caso, né? Então, eu vou tentar explicar alguma coisa técnica para o cara e eu vou me babacar. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar daquilo que eu entendo. Então, a gente tem o medo. Qualquer pessoa tem o medo, mas ele não pode virar uma insegurança. Ele tem que ser simplesmente um instinto de preocupação.
de atenção, né, de estudar e etc. Tá? Então, a gente aprofunda aonde a gente tem conhecimento para vencer o medo. Então, é dessa forma, por exemplo, que a gente ensina o pessoal do comercial a falar de qualquer treinamento. Focando, por exemplo, na missão da empresa, que é entregar para os nossos alunos um diferencial competitivo no mercado. O filtro. O que é o filtro? Como é que funciona o filtro numa conversa ou qualquer outro lugar? Os filtros são nós depararmos com pessoas que vão conseguir trazer a informação que a gente quer para um grupo de pessoas que a gente não consegue passar a informação. Então, se eu tenho uma dificuldade para conversar com tal pessoa, se eu tenho uma dificuldade para transparecer uma ideia, eu uso uma pessoa que possa conversar com aquela pessoa. Existem técnicas como a técnica do rapport, que eu vou falar agora há pouco, onde a gente pode copiar os trejeitos da pessoa para passar uma informação. Eu estou com pouco tempo, não sei se eu vou conseguir passar a fundo sobre isso. Nos filtros, a gente usa o ganha-ganha. Então, a gente faz uma troca com a pessoa, a gente faz com que a pessoa se sinta parte daquilo que eu quero passar, ou passar um conhecimento, etc., para ela me ajudar. Venda, né, na parte da comunicação, é um ato de contínuo de comunicação que inicia na dor de alguém e estamos a servir essa necessidade. Então, quando a gente vende alguma coisa, a gente vende uma ideia, a gente vende um objetivo, a gente está querendo curar a dor de alguma pessoa. Nasceu da dor de alguma pessoa uma ideia. Para quem quer empreender, qual a dor, qual que é o problema que vocês vão estar solucionando? É uma coisa que é falado muito, né? Inovação e empreendedorismo. Qual que é a solução que você vai estar trazendo para o mercado? Então, assim, eu ia falar sobre a parte de reuniões e eventos, aqui vai estar bem corrido, mas eu vou passar, porque muitos de vocês vão estar ao pitch no ano que vem, e daí a gente encerra por aqui. Então, assim, antes de qualquer coisa, qualquer pessoa que vai falar num palco, vai falar para muitas pessoas, vai fazer uma palestra, sei lá, para 1.000, 2.000 pessoas, primeira coisa de tudo, ela tem medo também. Só que ela não deixa o medo virar uma insegurança. Como é que eu faço o meu medo não virar uma insegurança? Eu me planejo, eu estudo, né, e eu foco naquilo que eu vou apresentar. Então, antes de tudo, antes de mais nada, para vocês até que vocês vão começar a fazer uma palestra, etc., tem um filme chamado Eu Não Sou Seguro, do Tony Robbins. Anotem que é bem interessante esse filme. Eu Não Sou Seguro, do Tony Robbins. Ele se prepara, ele se planeja dias para poder palestrar para 10.000 pessoas. Vocês vão se apresentar, vocês vão se comunicar para uma empresa, né? Para algumas empresas, no caso, né? Então, vocês precisam se planejar. Quem vai falar, quando vai falar, como vai falar. Não é na hora. O ambiente define o comportamento de vocês. Então, o ambiente que vocês vão estar apresentando vai definir como vocês vão falar, as roupas que vocês vão falar. Tudo isso vai fazer com que vocês se mostrem lá na frente. Para eu não entrar, vamos dizer assim, na minha apresentação com medo, é interessante sempre quebrar o gelo, né? Então, fazer uma interação que potencialize a minha conversa. E vocês podem utilizar as perguntas na apresentação de vocês para criar uma certa sinergia. Vocês podem fazer com que as pessoas que estejam lá junto com vocês sejam parte da apresentação. Basicamente, agora estourei o tempo. A gente tem muito mais que a gente possa conversar sobre isso, né? Sobre os eventos, falar em reuniões, etc. Mas tudo começa lá no começo da minha apresentação, que é entender a análise de perfil, entender as crenças, entender o que limita a gente, para a gente começar finalmente a desenvolver, né, na parte de eventos, reuniões, comunicação, e principalmente para você se desenvolver junto com as empresas. Basicamente é isso. Obrigado, Lígia. Sei que você já está aí, já. Sim, estamos aqui já controlando o tempo, né, para dar tudo bem certinho. Mas muito obrigado, muito interessante, né, o que você trouxe ali. Realmente, né, nossas vidas não é feita de caixinhas, né? Enfim, acho que agregou aí bastante para o pessoal também. Agradeço imensamente a sua participação, né? Agradeço aos estudantes também que estão aqui presentes.